Nós vamos ler a questão e nós vamos debater um pouquinho esses elementos internos. E uma outra informação bem legal, bem relevante é a seguinte, gente, olha só. Outro dia eu estava dando aula e uma aluna chegou para mim, levantou o braço e falou assim, Zimmermann, tem uma pergunta para fazer que está me deixando bem, curiosa. Eu falei, o que foi? Eu, por um acaso, fui ver o conteúdo programático da prova do Enem e tomei um susto. Não tem matrizes. E eu falei assim, calma, não fique assustado, você tem toda a razão. O conteúdo programático do Enem, ele não usa a palavra matriz. Zimmermann, você acabou de falar que está numa sequência direta aí 2018, 2019, 2020, 2021. Como é que caem essas questões se o conteúdo programático não chama de matriz? Todos os vestibulares do Brasil, quando querem, eles colocam lá matriz, determinante, o Enem não usa esse termo. O que justifica matrizes cair tanto no Enem sem estar no conteúdo programático a palavra matriz? Matriz nada mais é do que o que, galera? Tabela. Acabou. E no conteúdo programático do Enem tem explicitamente gráficos e tabelas. Acabou. Então vai continuar caindo questão do Enem de matrizes e você tem que lembrar que as matrizes são tabelas. Historicamente, o Enem gosta de trabalhar com análise das informações, breves somas de elementos, ponto. Mas já caiu, por exemplo, no Enem, média de notas no ano que era uma multiplicaçãozinha de linha com coluna. Então, assim, multiplicação de matrizes, para você que está estudando matrizes aí, não descarta não, tá? Saber multiplicar matrizes é bem interessante e é importante. Acesse a nossa aula de estudo de matrizes, que ali com certeza você vai ter todo o conteúdo necessário para a prova do Enem, tá bom? Vamos ler a questão, gente? E aí a gente vai debater depois no desenvolvimento da resolução um pouquinho desses elementos internos, tá? Uma construtora pretende investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região, tá bom? O valor da pesquisa, os valores da pesquisa estão dispostos na matriz A e J. Eu prometo que daqui a pouco vou explicar melhor para vocês o que é esse I e J. E que eles fazem parte dos elementos de 1 a 5, em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena, tá? Que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e I é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas, beleza? A seguir está apresentada a matriz com os dados da pesquisa. Qual região, pergunta direta do problema, tá? Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Gente, enquanto eu preparo essa matriz no quadro, eu só quero que vocês analisem, tá? Analisem essa matriz, porque eu vou fazer uma perguntinha simples e direta, tá? Pelo que eu li até agora, vocês perceberam, não, pode botar ali por enquanto, por favor. Pela leitura da questão, tá? Vocês perceberam que tem uma hora que ele falou de A e I, e basicamente essa matriz, quando você olha, é um grande quadrado? Sim ou não? A gente diz que essa matriz é quadrada. Toda matriz que o número de linhas e colunas são iguais, nós vamos ter matriz quadrada, tá bom? E como todo quadrado, galera, todo quadrado tem o quê? Diagonal. Todo quadrado tem 2 diagonais, não é isso? Nós temos uma diagonal principal e uma diagonal secundária. A diagonal principal é aquela que vem lá da esquerda, lá em cima, para a direita. Beleza? Estão percebendo que os elementos dessa matriz é tudo zero?
E aí tem informações bem interessantes para falar com vocês sobre isso na questão das contextualizações, tá? A grande maioria das questões do Enem, nós temos, na verdade, essas diagonais zeradas. Mas eu vou trabalhar com vocês a possibilidade disso não ser zerado agora. Igor, pode liberar para a gente aqui? Já montei a matriz. Essa diagonal que eu estava falando é exatamente isso aqui, ó. Tá tudo zerado. Sabe por quê? Porque o Enem, ele simplesmente disse que nós temos... Os elementos de uma matriz são A e J, tá? Professor, o que é o I? É a posição linha. O que é o J? A posição coluna. Então, exemplo. Esse aqui é o elemento A12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna, sim ou não? É como se fosse brincar de batalha naval. O elemento A e J, o I representa a posição linha. Aqui, esse elemento aqui é o A25. Por quê? Porque ele está na segunda linha e na quinta coluna. Tudo bem? O I é o 2, linha. Sempre a primeira linha, depois a coluna. Beleza? Porque nós estamos falando de uma matriz 5 por 5. Tá bom? 5 linhas e 5 colunas. 2018, 2019, 2020, né, aqui na prova digital, 2021, todas as questões dessas que eu citei foram matriz de ordem 5. Sabe por quê, gente? Por que o Enem só tem colocado matriz de ordem 5? Porque nós temos 5 opções de múltipla escolha. Ele vai perguntar algum desses elementos ou de linha ou de coluna, por isso são sempre 5, tá? Então, olha só. Traduzindo a interpretação do enunciado, ele diz que o elemento I se muda para o elemento J. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, tá vendo esse elemento A12? Ele está dizendo que na região 1, 40, lembra que é em dezena, tá? 40 pessoas foram para a região 2. O que significa esse 3? Que 30 pessoas foram da região 2 para a região 5, tá vendo? Região se muda para outra região. Essa é a interpretação. Então o problema está falando o seguinte, qual foi a região, o empreendimento imobiliário vai escolher a região que recebeu mais pessoas. Quem recebe é o J. E você simplesmente vai conseguir alcançar sempre o mesmo J quando você soma a coluna. Olha aqui, esse aqui é o elemento A15. Sim ou não? Porque ele está na primeira linha e na quinta coluna. Esse aqui é o elemento A35. Esse aqui é o A45. E esse aqui é o A55. E agora eu vou reforçar. Por que aqui é tudo zerado, professor? Porque ninguém se muda para a mesma região. Esse aqui é o A44. Ninguém sai da região 4 para a região 4. Por isso que a maioria vem zerado, tá bom? Beleza? É porque eu já falei, tem questões, já teve questão que, por exemplo, falava assim, um amigo comprava presente para o outro. Uma pessoa pode comprar presente para ela mesma. Então, dependendo da contextualização, isso pode aparecer, tá bom? Então, volta para cá. Basicamente, se a gente somar as colunas, se você somar essa coluna, o 5, o 3, o 4 aqui, você vai ter todas as pessoas, 50 pessoas vieram da região 1 para a região 5. 30 pessoas, lembrando que o enunciado falou que tem dezena. 30 pessoas vieram da região 2 para a região 5. Aqui ninguém da região 3 para 5. 40 pessoas da região 4 para a região 5. E, obviamente, aqui vem zerado. Então, essa soma aqui, que está dando, na verdade, 12, equivale o número total de famílias que se mudou para a região 5. 12, já que está em dezena, é 120. Aqui, essa soma vai ser todas as pessoas que se mudaram para a região 4, né? Lembra que aqui é o A14. Então aqui vai ficar quanto essa soma? 7 com mais 4, 11. 120 famílias. Essa soma aqui, que dá 10, foram as pessoas que vieram para a região 3. Essa soma aqui, que dá 8, são as pessoas que vieram para a região 2. E essa soma aqui, que dá 4, são as pessoas que foram para a região 1. Quem ganhou? A região 5. A região 5 foi a região que mais recebeu famílias. Vamos verificar se temos essa resposta? A gente chega aqui na questão e, basicamente, vamos buscar... Opa, achei. Olha lá. Gabarito, letra E. A última opção dá exatamente a região que mais recebeu pessoas.